Bom, olá pessoal, eu sou o Marcos Vinícius e esse vídeo é para complementar a aula da semana passada, ministrada pela professora Sabrina. Bom, na aula passada ela iniciou a questão do cálculo estequiométrico com vocês, né? Mais precisamente a relação massa-massa. Então é isso que a gente vai trabalhar no videozinho de hoje. Bom, cálculo estequiométrico. Os mesmos estabelecem uma relação entre a quantidade de reagentes e de produtos de uma determinada reação química. Com isso, é possível saber a quantidade de produtos que serão utilizados na reação, como a quantidade de produtos que serão formados na mesma reação. Beleza? Beleza. Passo a passo do cálculo estequiométrico. Vocês ouviram ela falar que o passo a passo se consiste em 4 passos, né? Quais são eles? Escrever a reação química com as substâncias envolvidas, quando a questão não der a equaçãozinha montada. Balançar a equação química, caso ela esteja desbalanceada, né? Caso ela não esteja balanceada, a gente vai ter que fazer o balanceamento dela. Escrever os valores das substâncias seguindo os dados do problema e identificar o que se pede. Depois dela montada e balanceada, a gente vai ver o que a questão pede e tirar os dados que a questão já dá. Estabelecer uma relação existente entre o número de mols, massa e volume. Isso é, no caso, a nossa regra de 3, que a gente vai fazer quando a gente já tiver feito os três passos acima. Aí eu trouxe um exemplozinho aqui para a gente ver isso na prática. Quantos mols de hidrogênio são necessários para a formação da amônia? No caso, nosso NH3. Sabendo que a quantidade de nitrogênio é de 4 mols. Bom, a amônia é formada por 2 gases. No caso, que é o nitrogênio, o N2, e o hidrogênio, o H2. A questãozinha já dá a equaçãozinha aqui montada. Ela só não está balanceada, né? Então agora a gente vai ter que fazer o balanceamento da mesma. A gente pode até fazer nessa pastazinha aqui, ó. Nesse slide mesmo. Beleza, vamos lá. Como é que a gente vai balancear essa equação? Primeiramente, a gente tem que ver aqui que a gente tem que seguir uma regrinha, que é o quê? Tudo que eu tenho no começo eu tenho que ter no final. Então, vendo essa proporçãozinha, o que a gente pode fazer para obter o que tem no começo e no final? Primeiramente, a gente vai começar com o nitrogênio, né? Nosso N2. O que falta no N2 do final que tem no começo? O 2, né? Então, como é que vai ficar aqui? A gente vai colocar esse 2 pra cá. Ficando como? Ficando 2 N H3. Isso aqui é para ser um H, pessoal. Beleza. Se eu dei um pra cá, ele tem que me dar um de volta, né? Como a gente faz isso? No caso aqui, o hidrogênio agora. O nitrogênio já balanceou, tudo ok. E agora falta o nitrogênio. Como é que a gente faz? Se eu dei um pra cá, esse vai ter que vir um pra cá, né? Então, qual o valor que tem aqui de nitrogênio? O 3. Então, o 3 vai vir pra cá. Como? Ficando como assim? Ficando 3 H3. Aí a gente só repete o N2, né? O N2. Belezinha até aqui? Beleza. Nossa equação montada, a gente vai ver o que a questão pede agora. Bom, com quantos mols do gás nitrogênio são necessários para a formação da amônia, sabendo que a quantidade de hidrogênio é igual a 4 mols. O que a gente pode tirar daqui, ó? Já metade da questão.
Como assim? A gente está vendo aqui, ó, que uma proporção aqui do N2 para o H3 é de 1 para 3. Como assim, professor? Aqui, ó, tem 1 mol de N2 e tem 3 mol de H3, né? Para formar a amônia. Então a proporção aqui é de 1 para 3. Só que ele já dá a quantidade aqui de nitrogênio. Então a questão mesmo já diz que são usados 4 mols de N2. E ela quer saber em quantos mols de H3 são necessários para a formação da amônia. Como é que a gente faz agora? A regra de 3. Para a regra de 3 é simples, ó. São duas linhas, né? Na regra de 3, geralmente. Então, a primeira linha a gente coloca os valores que a gente já sabe, no caso, a proporção que a gente já sabe. E na linha de baixo a gente coloca os valores que a gente quer obter. Como assim, professor? No caso aqui, a proporção que a gente tem em cima, que a gente já sabe, da formulazinha da amônia, ó, é 1 para 3, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2. H3, né, no caso. H2, no caso. Não sei nem onde foi que eu vi esse H3 aqui, ó. Aqui no caso, eu vi meio que na borrachinha. Olha, se lá na hora alguém já tivesse me dito, lá no presencial você tem que ficar ligado. Se eu errar aqui os valorzinhos e vocês me corrigirem, já ganho um ponto, viu? Pode cobrar a professora Maria. Bom, no caso aqui, ó. Aqui é H2. Viu? E aqui também vai ser H2, beleza? Certinho. Então, a gente vê aqui, ó, que tá 1 para 3, né? E ele já dá aqui, ó, o valor 4. Então, a gente coloca o 4 mol de N2 aqui de baixo, na segunda fileira. E colocamos o X, que é o que a gente quer saber, né? O quanto de reagente o quanto de hidrogênio a gente vai ter que colocar aqui. Beleza até aqui? Beleza. Então, pessoal, a gente vai fazer, ó, agora o meio pelos extremos, tá? Vai ficar como? X vezes 1, X, né? X igual ao quê? 4 vezes 3. 4 vezes 4, 8. 8 vezes 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12, né? Então vai ficar 12 mols de quê? O que que a gente está procurando? Não, a gente está procurando aqui. Esse aqui. O que que a gente está procurando? Vai ficar 12 mols de H2. Como assim, professor? Ainda não entendi, ó. Bem que assim, ó. Beleza. Então, pessoal, bem que assim, ó. A gente descobriu agora a quantidade de hidrogênio que a gente vai ter que a gente precisa para a formação da amônia, né? Que é o que, no caso o quê? A gente precisa de 12 mols de N2. Se formos usar
4 mols de... A gente precisa de 12 mols de H2 se formos usar 4 mols de N2. Então, ela é sempre uma proporção. No caso aqui, ó, se eu for usar 1 mol de N2, eu vou precisar apenas de 3 mol de H2. Se eu for usar 4, então eu vou fazer o que? Triplicar o valor, né? Se eu tripliquei o valor de um, vou ter que triplicar o valor de outro. No caso aqui, ó, tripliquei o valor de 1, foi para 4. Então eu vou ter que triplicar o valor de 3, que vai ser o que? O 12, né? No caso aqui de N2. Isso aqui vai me dar o quê? Quantos mols de amônia isso aqui vai me dar? Isso aqui vai ser igual a... Se eu tripliquei um e o outro, eu vou ter que triplicar o outro também, né? Então vai ser o quê? 2. Aí 2 vezes 2, 4. E 4 e 2 mais 4 vai ser o quê? 8. E 4 vezes 2, no caso, 8. Então isso aqui vai me gerar 8 mols de NH3. Então deu para entender mais ou menos, né, pessoal? Primeiramente a gente balanceou a equação, e depois a equação já deu metade da regra de 3 para nós. Ela já deu a primeira fila. Ela já deu a proporção, que é a formação da amônia. Só que ele não quer essa proporção, ele quer saber quantos mols de nitrogênio vai gerar são necessários para a formação da amônia, sabendo que a quantidade de nitrogênio que ele usou foi de 4 mols. Então ele já colocou aqui, ó, 4 mols, aí mais ele queria saber a quantidade de H2, né, de hidrogênio. Como a gente fez, ó, a gente colocou a proporção que a equação dá pra gente, que é de 1 para 3, e colocou embaixo o valor que ele já deu, no caso foi de 4 mols, né, de N2. E queria saber, e colocamos o X do outro lado, que é o valor que a gente queria saber. Fazendo a multiplicação, a gente achou o 12, né? O valor de 12. 12 o quê? 12 mols de nitrogênio, né? No caso do H2, que era o que ele queria saber. Isso aqui, reagindo, vai formar o quê? 8 mols de NH3. Como, professor? Pela proporção, ó. Se eu tripliquei um lado, tive que triplicar o outro, e por consequência, o produto triplicou. Se eu tripliquei os reagentes, o produto também vai triplicar. Se eu multiplicar um lado, vai multiplicar o outro também, né? No caso, é aquela questãozinha da lei da conservação das massas, nosso amigo Lavoisier. Então, pessoal, essa foi mais uma aulazinha só para complementar o assunto que a professora Sabrina frisou na quinta-feira passada, né? Então eu vou disponibilizar também para vocês uns videozinhos sobre a questão da regra de 3 para vocês irem treinando. E também eu vi que a professora colocou muitos exemplos de balanceamento. Vocês também deem uma olhada lá e treinem, viu? E até a próxima.